Olá pessoal, a aula de hoje é sobre alimentação saudável. Mas você sabe como ter uma alimentação saudável? O nosso corpo precisa de nutrientes. Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos e que são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Existem nutrientes que nosso corpo precisa em maior quantidade, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Outros em menor quantidade, como as vitaminas e os minerais. Além disso, também precisamos de água e fibras. Todos os alimentos têm uma mistura de todos esses nutrientes, mas cada alimento é mais rico em um tipo de nutriente. Por exemplo, os alimentos como os grãos, as massas, as raízes como a batata, os açúcares e as farinhas são ricos em carboidratos. Os alimentos de origem animal, como carne, ovo, leite e também algumas sementes que nascem em vagem, como feijão, soja e amendoim, são ricos em proteína. Os alimentos ricos em gorduras e óleos são ricos em lipídios, como as carnes gordas e as sementes de onde são extraídos óleos como a soja ou amendoim. As frutas, verduras e legumes são ricos em vitaminas e sais minerais, além de também ser uma boa fonte de água para hidratar o corpo e de fibras. E qual é a função desses nutrientes no nosso corpo? Eles têm 3 funções. Primeiro, de dar energia para o nosso corpo funcionar. Outra função importante é fazer parte da construção das células, quando o nosso corpo está crescendo, quando as células precisam se regenerar ou até quando alguém quer aumentar aquele músculo na academia. E outra função importante é a reguladora, ou seja, eles regulam o funcionamento do nosso corpo. Os nutrientes mais energéticos são os carboidratos e os lipídios. Os nutrientes mais importantes na construção do nosso corpo são as proteínas. E os nutrientes mais importantes para regular o nosso corpo, evitando que a gente desenvolva doenças, são vitaminas e minerais. A energia dos alimentos permite que a gente corra, que a gente pense e até que o nosso corpo funcione quando estamos dormindo. Mas para mantermos nosso peso, a energia que ingerimos deve ser a mesma que gastamos com o exercício, senão a gente engorda. Para sabermos a quantidade certa do que comer, existe um gráfico chamado pirâmide alimentar. Na base da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, são os alimentos energéticos que são ricos em carboidratos, como massas, pães e grãos. Um pouquinho acima, mas também devemos consumir em bastante quantidade as frutas, verduras e legumes, que são alimentos reguladores, ricos em vitaminas e minerais. Devemos consumir uma quantidade um pouco menor de alimentos construtores, ricos em proteínas, como as carnes, ovos, leite e feijão. E no topo estão alimentos que a gente deve evitar, pois são alimentos energéticos extras que acabam fazendo a gente engordar, como os açúcares e as gorduras. Por essa aula era só, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!